Pode ser isso. Chay, você tem o telefone dela? Eu não tenho o celular dela aqui. Talvez. Tem, eu já mandei. Ela mandou print. Ela está falando com a gente. É. A Carla tá aí. Ei, dona Carla. Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, consegui? Não acredito. Desceu, hein? Nossa, gente. Bem, meninas, boa noite. 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 Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Ô, Carla. Sim. A gente combinou aquela dinâmica que a gente já está mais ou menos acostumado. Não sei se você esqueceu. Não, que a gente compartilha. Tem muito tempo que você não está fazendo palestra, então pode ser que você tenha esquecido. Você abandonou a gente. Voltarei. Então tá, aí eles vão fazer a abertura, você faz a sua apresentação e aí a gente vai direcionar as perguntas no chat, no final você responde. Então tá, jóia. O pessoal já está começando a entrar, mas como a gente já está em 19h15, aí, Denise, você já pode ficar à vontade, tá bom? Tá. Boa noite a todos. Gostaria imensamente de agradecer em nome do Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo, mais um capacitação sendo organizado pelo GTT, o Grupo de Trabalhos Técnicos de Assuntos Sanitários. E aí agradecer toda a equipe do GTT em nome da Cristiane Lovati, que é a nossa presidente, coordenadora do grupo. Agradecer a presença de todos os farmacêuticos e acadêmicos aqui presentes, em nome da diretoria, dar boas-vindas, agradecer a nossa equipe maravilhosa e capitaneada pela Sheila, que faz eventos e para a nossa evolução, e o objetivo nosso é exatamente esse, manter o farmacêutico capacitado, treinado, com as novidades todas em dia, e para isso a gente conta hoje com a palestra que vai ser proferida pela Carla, de validação de sistemas informatizados, noções básicas e panorama regulatório. Eu tenho certeza que Carla vai dar mais um show, que a gente já teve oportunidade de aprender muito com ela, e eu desejo a todos assim um excelente Capacifarma, uma excelente noite, e passo a palavra então para a Cristiane para dar boas-vindas pelo GT. Muito obrigada. Obrigada, Denise. Boa noite a todos. Vocês me ouvem bem, né? Bom, Sim. Eu sou Cristiane, sou farmacêutica bioquímica, estou, presidente do GTT de Assuntos Sanitários do Conselho Regional de Farmácia. Estou, porque a gente faz um rodízio. Nós somos em 9 colegas farmacêuticas, com uma representatividade nesse GTT de todo o estado do Espírito Santo. Eu estou falando aqui de Cachoeiro de Itapemirim, do que a gente chama de Regional Sul, mas a gente tem representantes de Colatina, da Grande Vitória, Cariacica, Serra, colegas que atuam na vigilância sanitária do estado e dos municípios. Então, assim, o nosso trabalho, o nosso GTT, que é de assuntos sanitários, trata desses assuntos ligados à legislação sanitária, aos normativos,
como trazer luz a alguns normativos que são realmente mais densos, né? Especialmente esse assunto de hoje, a gente entende que é importante essa discussão para os nossos colegas que estão trabalhando nessas empresas, seja nas distribuidoras, nas transportadoras, ou mesmo na indústria de fabricação de produtos médicos também. Então, a gente já teve a oportunidade de estar com a Carla. Né, Carla, boa noite. É um prazer receber você de novo. Nós estivemos juntas aqui em julho de 2022. Né? A gente falava naquela data de qualificação e validação de mapeamento térmico, né? Então, era um outro assunto também ligado ao que você vai falar um pouquinho hoje, né? Mas, mais especificamente, qualificação dos sistemas informatizados, né? Noções básicas e o panorama regulatório, né? Todos esses normativos da Anvisa que trazem essa temática, né? Acho que hoje é um assunto, um requisito que consta em alguns normativos da Anvisa, né? Existe manual também, você provavelmente vai mostrar, mas é um requisito que algumas empresas ainda não cumprem. Às vezes, os colegas farmacêuticos também não dominam tanto o assunto. Nós, de vigilância sanitária, às vezes temos dúvidas nas nossas inspeções. Então, assim, é um tema sensível a todos nós, seja as equipes de vigilância, sejam os colegas que estão na ponta, atuando como responsáveis técnicos ou empresários mesmo, né? Então, assim, é um assunto que eu acho que vai ser extremamente produtivo e eu agradeço muito em nome do nosso GTT, né, ser o aceite da Carla mais uma vez. É um prazer, Carla, estar com você de novo, com todo esse conhecimento, e não é só isso, né, essa didática e essa simpatia, tá? Muito obrigada, já agradeço, tenho certeza que a gente vai ter uma noite excelente. Que bom! Eu queria agradecer também ao GTT, o CRF, por proporcionar, né, mais essa capacitação para os nossos colegas, e num tema que é desafiador, para falar, para fazer, para auditar, inspecionar e tudo mais. Então, eu vou começar, antes de compartilhar a tela com vocês, a gente não tem muitos slides, mas é aquela coisa, não vá pela quantidade, porque a quantidade de informação em cada slide é grande pra caramba. Só para a gente pegar essa questão da parte normativa, só trazendo assim, um breve histórico, o que acontece? A indústria farmacêutica, que é o marco regulatório para a área de medicamento, né? Porque ela, vamos dizer assim, que dita as regras, porque aquilo que é crítico para ela, no restante da cadeia, também será, só que nas devidas proporções, de acordo com o segmento, né? Esse marco regulatório, então, as boas práticas de fabricação, ela já existe, assim, há muito tempo, né? Coisa de quase o tempo da Anvisa, o tempo que existe as boas práticas. E numas revisões que aconteceram mais lá pelo ano de 2003, por aí, já começava a se falar de validação do sistema computadorizado na indústria farmacêutica. Depois a gente teve a RDC 17, 2010, e aí veio essa questão de validação com muito mais peso, né? E aí as indústrias, então, tiveram que adequar mais ainda seus processos, aquelas que não tinham sistemas passíveis de validação, que nem todo sistema a gente consegue validar, daí a gente vai falar depois por quê. Então, tiveram que trocar software, trocar o sistema e validar para poder atender esse requisito regulatório, né? Então, depois, a gente tem até um ano atrás, mais ou menos, teve outra revisão da RDC, mas foi para pequenos ajustes, mas o grosso mesmo, a gente tem, a partir da RDC 17, depois a 13. O áudio dela fechou, né? Ah, o seu microfone fechou. Voltou? Voltou. E que parte que parou? Aí, alguém me fala que parte que parou, que cortou meu áudio. Vocês estão me ouvindo? Estamos.
Atualmente até RDC 17 de 2010, o resto por tudo. Meu Deus. Tá bom. Eu estava começando a falar das RDCs. Ok. Então, a gente teve a RDC 17 de 2010, que veio falando mais sobre a parte de validação do sistema computadorizado. E aí foi algo marcante assim, para a indústria, porque os sistemas que ela tinha, que não eram passíveis de validação, ela teve que trocar, basicamente. Né? O que deu para desenvolver, contrata-se empresa, etc. e tal, mas geralmente é feita a troca do sistema, né? E aí depois a gente teve a 301, a RDC 301, de 2010. Aí essa RDC, ela já trouxe também, 2010 não, desculpa, 2020, ela já trouxe também esses conceitos da validação, mas agora já com a gestão da qualidade baseada em risco. Então, a gente tem a 17, que focou mais em validação, e agora a 301, que focou em gestão baseada em risco, né? Depois teve uma outra revisão dessa RDC, agora em 2022, mas para fazer alguns ajustes. Então, nada que ampliou mais ainda, né? Algo mais simples. Por que eu estou falando da RDC da indústria? Geralmente, a gente pega a RDC 430, por exemplo, e vai lá, artigo 40, artigo 41, parágrafo 1. É a única coisa dentro da RDC inteira que fala sobre validação. Então, a empresa deve garantir que os seus sistemas, né, através de uma análise de risco, sejam justificados aqueles que vão passar pela validação. Acabou. E aí, todo mundo fala, mas eu não sei onde tem isso, não sei o que. Mesmo a gente sendo da logística, a gente não pode deixar de olhar a indústria, porque ela é um marco regulatório. Eu costumo até falar em alguns treinamentos o seguinte, olha, a indústria hoje, ela está fazendo gestão de risco, de processo, de investigação de não conformidade, de tudo tem um risco ou mais riscos associados. Na área da logística, da 430, a gente ainda não tem. A gente tem riscos, mas voltados a essa parte de validação, um mapeamento mais simplório, assim, de processo. Porém, não vai demorar muito, acredito eu, para a RDC da logística também ser baseada em risco. Porque, para falar a mesma língua da indústria, né? Mudam-se os processos de fabricação, de transporte, de armazenamento, mas o cerne da coisa não muda. Então, a gente já faz gestão de risco, a gente só não documenta. Uma boa parte delas. Quando a gente, por exemplo, faz, eu tenho uma doca só. Então, da parte da manhã eu recebo, na parte da tarde eu faço a expedição. Isso já é uma gestão de risco. Esse risco, qual é o risco? O risco de contaminação cruzada. A gente já faz, mas a gente não documenta. E quando a gente começa a documentar, a gente descobre que tem outros riscos que a gente ainda não percebeu. Então, isso é bom, porque nos protege, né? A gente, vendo outros riscos, a gente cria ferramentas e controles para evitar que esse risco resulte numa não conformidade, etc. e tal. Bom, então tenha em mente o seguinte, a gente vai falar da 430, né, para a área de logística, vai voltar um pouco mais para a área de logística. Quem está participando, que é da indústria, vai ver que vai ficar alguns assuntos que já é conhecido, tá? O intuito aqui não é formar pessoas para fazer validação, porque isso requer muitas horas, isso não requer 2 horinhas de Capacifarma, mas entender como é que funciona e basicamente como ele é estruturado já é o primeiro passo, tá? Até mesmo para quando vai se fazer uma contratação desse serviço, numa empresa terceirizada ou com outro profissional, que domine o assunto, né? Você saber que você ter certeza de que você está contratando alguém que saiba o que vai fazer dentro do processo. Tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui. Eu quase não tenho coisa aberta aqui. Estão conseguindo ver aí? Vamos lá. Sim. Show! Então, a Anvisa, quando ela publicou a RDC até a 17, em 2010, ela publicou um guia de validação de sistema computadorizado, porque é algo muito complexo, e não tem como escrever isso numa RDC. A RDC é uma norma que você tem que seguir, né? Uma legislação que você precisa seguir. Já o guia, o nome já diz, né? Ele guia a forma como você deve conduzir, né, aquele estudo. Então, a Anvisa ela publica vários guias, dentre eles, validação do sistema computadorizado. E, em 2020, ela revisou esse guia. Então, o guia que hoje está vigente é o guia 33 da Anvisa, de validação do sistema computadorizado.
Só digitar no Google essa informação, Guia 33 Anvisa Sistema Computadorizado. Pronto, já vai aparecer infinitos arquivos com o PDF desse guia. Ele tem mais de 100 páginas. Não querendo desanimar a galera, mas incentivando leitura de cabeceira, sabe? Essas coisas. Mas é importante a gente conhecer. E o guia, ele detalha muito mais, né? Até o que a gente vai falar aqui, o guia detalha muito mais. Bom, então, por que a Anvisa decidiu, vamos colocar assim, que as empresas do segmento farmacêutico, especificamente, né, em primeiro lugar, medicamento e depois as demais produtos sujeitos à vigilância sanitária, que as empresas precisam validar o sistema computadorizado? A gente precisa fazer uma observação aqui que sistema computadorizado, na visão da logística, basicamente é o sistema de gestão de estoque. Ou o sistema que gera o CTS para transporte, que faz toda essa questão, né? Você emite o documento atrelando quais são as notas fiscais que estão naquele carro, qual é a placa do carro, o motorista, essas informações todas aí. Mas a gente também precisa lembrar que sistema computadorizado está nos equipamentos de fabricação. Então, quando você entra numa indústria farmacêutica e vai para dentro da área produtiva, nós temos vários equipamentos que, para que eles funcionem, somente através de um software, geralmente instalado, embutido, vamos colocar assim, nesse equipamento. Um outro exemplo, para quem não trabalha em indústria, mas trabalha em importadora que precisa ter laboratório de controle de qualidade, os equipamentos de controle de qualidade. Então, nós temos o HPLC, sem o software do HPLC, nada você faz dentro do HPLC. Então, tudo no HPLC você programa via software. Então, a leitura que ele faz, ele apresenta via software. O cálculo, você informa como ele deve fazer e ele faz o cálculo. Então, é uma série, né? Liga e desliga, tudo você faz mediante software. Nós temos outros equipamentos que são mais simples. Dentre eles, nós temos aqueles softwares que baixam dados de datalogger. Então, alguns dataloggers ou vêm em formato de pendrive, ou vem com alguma interface, né, que você conecta o datalogger na interface, e a interface você conecta no computador. E alguns já baixam o software automaticamente, e outros você precisa comprar. E aí vem algumas observações. Existem softwares gratuitos, geralmente, não é regra 100%, mas geralmente software gratuito não é passível de validação. Depois vocês vão entender por quê. E software pago, obviamente, vai ser passível de validação. Nem todos, tá? Tem que ter cuidado na hora de selecionar. Então, dentro da nossa área de logística, vamos falar um pouquinho de logística, a gente tem software de gestão de estoque e software de programação de datalogger. Nós também temos os softwares que acompanham e monitoram as sondas que são utilizadas na área de armazenamento, por exemplo, né? Então, nós temos a realidade da indústria, a realidade da transportadora, das importadoras e dos operadores logísticos, distribuidoras, operadores logísticos, transportadoras, resíduos alfandegados, tá? Então, nós temos esse panorama aí. Além disso, a gente tem planilha eletrônica. Então, se em algum processo que tem impacto em boas práticas, por exemplo, minha lista mestra eu controlo na planilha. Você tem que validar a planilha. Por quê? É o seu sistema de controle. Se falhar, se alguém trocar, se alguém mudar uma numeração, você se perde. Então, a gente vai falar no finalzinho também sobre planilhas eletrônicas, tá? Muito bem. Então, por que eu preciso validar o sistema computadorizado? Existe algo chamado integridade de dados. Integridade de dado, ela, não sei se alguém aí já ouviu falar, a gente tem a Alcoa Plus ou Alcoa Mais. Cada letrinha dessa dá uma característica para o dado. O dado tem que ser legível, ele tem que ser autêntico, ele não pode ser aquele dado que você gerou agora, mas você só registrou ele amanhã. Se registrou, se lembrou de registrar, né? Então, vem uma série de questões ali informando que os dados eles precisam ser íntegros, verdadeiros, registrados no momento que são gerados. Para que isso? Para me garantir rastreabilidade. Então, se eu precisar fazer alguma investigação, algum levantamento de dado, né? Porque todo o meu sistema ele tem que ser rastreado, eu tenho que caminhar, fazer os passos que aquele lote fez dentro da indústria, dentro da distribuidora, na indústria. Da hora que você comprou o insumo, de quem você comprou, até a hora que você liberou para o mercado, isso tudo fica registrado no sistema. Tanto no sistema que
que o equipamento analisou, ele vai gerar geralmente um dado impresso, um ou outro sistema que salva o dado, tipo o HPLC salva dado, mas uma balança, às vezes ela salva, né, dependendo da balança que você tem, mas se ela não tem ali, você vai ter que transferir esse dado para impressão. Então, geralmente uma impressorinha acoplada ali, ou um computador. Para quê? Para você ter como confirmar que se você pesou 3,0002 gramas, você de fato pesou, porque tem um registro daquele peso com a data e a hora que você fez aquele teste. Isso tudo é cruzado depois numa inspeção ou numa auditoria interna ou externa, frente ao uso do equipamento, se realmente aquele registro foi gerado por aquele equipamento, se não foi nada que foi criado, né? Então, a integridade de dado é isso daí, é para garantir que o dado é verdadeiro, foi registrado de forma correta, não é nada retroativo, para te garantir a segurança de que todas as etapas que você fez dentro do sistema ou dos sistemas estão corretas e geraram, de fato, aqueles dados. Então, além disso, além dessa preocupação da integridade do registro do meu dado, que vai garantir a minha rastreabilidade, pensem o seguinte, eu tenho o equipamento de produção, ele precisa rotacionar com 50 RPMs durante 5 minutos. Então, eu estou fazendo uma homogeneização de pó para fazer um comprimido. E, geralmente, esses equipamentos a gente programa numa telinha que ele tem num desktopzinho. Né? Então, a gente dá esse comando e aí o equipamento começa a girar. E emite um relatóriozinho, né? De minuto em minuto, quantos RPMs estavam batendo ali dentro do equipamento, né? Na parte do giro. Bom, imagina que aconteceu algum problema e ele não fez os 5 minutos de giro, ele fez 4 minutos, 3 minutos e meio. E se esse fato não foi percebido pelos controles internos que são colocados pela indústria e esse produto seguiu o caminho dele e foi para o mercado, e às vezes ele volta, né, com alguma reclamação, e aí a indústria faz uma investigação para ver o que aconteceu e ela chega nesse registro e descobre que 5 minutos, na verdade, foram 3. Então, isso aí pode ter causado uma má homogeneização do lote. Então, ora você está tomando um medicamento, se ele é de 50 miligramas, você está tomando, às vezes, uma dose de 100, outra dose de 20, outra dose de 5. Então, você imagina isso, né? Um antibiótico, por exemplo, né? Precisa ter as doses ali. Você já bagunçou tudo. Então, a gente também tem a validação do sistema computadorizado impactando na saúde do paciente, que vai tomar esse produto que está sendo fabricado, analisado em um determinado momento, né, da trajetória desse produto. E a gente também tem outra situação. Eu tenho o sistema, por exemplo, né? As indústrias têm, as transportadoras que têm armazém têm, ou deveriam ter, né? Sistema de monitoramento contínuo de temperatura, as importadoras, as distribuidoras. Então, eu tenho sondas espalhadas que vão monitorando de minuto em minuto, ou a cada 5 minutos, a temperatura que eu tenho dentro da minha área. Beleza. Então, eu tenho que ficar de 15 a 25, então é tudo programado lá para quando, por exemplo, chegar em 24, ele vai soar um alarme, vai mandar SMS, vai fazer uma ligação, enfim, cada empresa tem uma forma de padronizar, né, esses alertas. E aconteceu o final de ano, a galera foi comemorar o final do ano, e aí a temperatura era 25, chegou a 35. Ninguém ouviu chamar, ninguém ouviu nada, ninguém estava com o celular lá, vou passar a virada do ano olhando, não, né? Então, ninguém viu isso daí. E aí aconteceu que 1 ou 2 dias depois foi visto, né, que tinha esse alarme e de temperaturas acima do limite. Então, vejam bem, se foi uma falha, vai ser feita uma investigação. Se foi uma falha da sonda, alguém mexeu na sonda, a sonda caiu, foi para baixo de um equipamento, etc. e tal, existe essa possibilidade? Existe. Foi uma falha na empresa lá que fornece a sonda e o sistema? Pode ter sido. Então, se aconteceu falhas relacionadas ao sistema, eu também tive o comprometimento da qualidade do produto, que eu posso identificar antes de colocar no mercado, como depois que eu botei no mercado. Então, eu tenho essas etapas aí. Então, a validação do sistema computadorizado, ela vai verificar a integridade de registro gerado e a gente vai olhar para ela com o seguinte olhar. Esse sistema
que eu preciso validar. Depois a gente vai saber o que é esse negócio de validar. Se acontecer algum problema ali, ele rompe a minha rastreabilidade? Se acontecer algum problema, ele pode me gerar um resultado errado, não rastreável? Eu posso perder um dado de uma análise, um dado de uma temperatura? Se você respondeu sim, você vai precisar validar. Então, validação do sistema, a gente vai comprovar documentalmente. Então, é papel ou eletrônico, né? Mas ainda nós temos algumas atividades que requerem papel mesmo. A gente vai documentar que o sistema passível de validação, aquele que você se propõe a validar, ele opera de forma a manter a integridade dos dados, garantir a segurança do paciente e fazer a manutenção, né? Garantir a manutenção da qualidade do produto, tá? Então, a gente faz uma série de testes e a gente registra, então a gente consegue comprovar que o sistema atende ou não aos requisitos necessários. Esses requisitos estão lá no guia 33 da Anvisa, tá? A gente vai falar alguns exemplos aqui, mas os requisitos estão lá. Uma consideração aqui. Validação de sistema computadorizado vou fazer uma comparação aqui. RH e garantia da qualidade. De fato, existem algumas empresas que são muito pequenas, que geralmente o farmacêutico ele é do RH, da qualidade, da operação, né? A RDC já está meio que cortando isso daí, né? Porque não pode ter tanta sobrecarga a ponto de você gerar não conformidade. Tá lá, é um artigo logo no comecinho da RDC 430. Mas empresas muito pequenas, às vezes uma operação de cross-dock, alguma coisa assim, não vai pagar salário, né? Por muita gente, então já tem que ter o farmacêutico, vamos botar o farmacêutico para fazer essas coisas também. Por um lado é bom porque a gente aprende muita coisa, né? Por outro, a gente ganha uma gastrite. Mas ok. Então, o que acontece? Vamos pensar numa empresa que tem RH dissociado do farmacêutico, que também existem vários. Quando a gente ministra um treinamento, independente do assunto, é um treinamento que a gente precisa ministrar, a gente registra esse treinamento para comprovar que esse treinamento de fato aconteceu. Esse registro de treinamento em algumas empresas ficam arquivados na garantia da qualidade, e em outras empresas fica arquivado na pastinha do funcionário lá no setor da RH. Tá certo? Tá errado? Tanto faz, tá? Desde que o processo funcione, aonde vai ficar arquivado é o de menos. Desde que você consiga recuperar quando precisar, numa inspeção trabalhista ou numa inspeção de vigilância sanitária, de cliente, de fornecedor. Beleza. Agora, pensa o seguinte. A garantia da qualidade, ela participa ministrando treinamento de boas práticas, né, com aquela frequência, minimamente uma vez, né, por ano, mas ela também participa em treinamento de integração. Então, chegou um funcionário novo, ele precisa se integrar, onde ele está aqui no contexto, como é que a gente trabalha. E aí o RH não te fala. Adoro, só que não. Quando um funcionário novo entra. Então, já vai entrar, vai botar a mão na massa, tipo, caiu de paraquedas e vai começar a fazer uma conformidade doida aí. Às vezes, treinando já faz na conformidade, você imagina sem treinar, né? Então, quando começa a acontecer isso, é hora da qualidade e dos recursos humanos conversarem para alinhar os seus processos. Porque está todo mundo na mesma equipe, né? Não é um contra o outro, é um junto com o outro. Então, o que vai acontecer? Olha, o RH, quando você tiver uma demanda, né, de contratação e tal, você já me sinaliza, porque a gente já prepara, já deixa um profissional aqui para poder fazer o treinamento, avisa com 2 dias de antecedência quando for o início, porque o RH tem essa informação. Bom, por que eu falei do RH, falei de treinamento? Porque a validação de sistema computadorizado requer o mesmo companheirismo só com o pessoal de TI. E aí, você fala assim, ótimo, na minha empresa só sou eu. Não tem TI. Desafio, tá? É um desafio. Por quê? Para a gente poder fazer validação de sistema computadorizado, eu não falei que tem que documentar se o sistema garante a integridade dos dados, etc, etc e tal? Pois é. Só que antes de eu fazer isso, imagina o seguinte, como que eu vou validar um sistema, considerando que ele é passível de validação, ele tem todos os requisitos necessários que atendem, né, ao guia e algumas normas do FDA, mas se eu não tenho uma política de segurança de dados na minha empresa? Então, eu ponho a minha senha 123, tá? 123 asterisco, 1234 asterisco, asterisco, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? E tem lá o meu login. Carla Gonring. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto.
Aí eu saio, vou no banheiro, vou tomar um café, vem um infeliz e vai lá e põe 1, 2, 3, 4, 5 e loga com o meu login. Ele vai fazer o que ele quiser dentro do sistema, vai me prejudicar ou não, porque a gente não sabe quem é que vai acessar o sistema, entenderam? Claro, a gente queria que ninguém fizesse esse tipo de coisa com a outra pessoa, mas a gente não sabe, né? Um funcionário insatisfeito, não sei. Então, o que vai acontecer? A pessoa vai lá, faz e muda dados dentro do sistema, ou seja, traz informações irreais para dentro do sistema com o meu nome. Então, que integridade de dado é essa? Não é. Porque se com simples 1, 2, 3, o cara já acessa o sistema com o meu login ou com o login. O mais legal é que você vai nas empresas, as empresas têm 30 colaboradores, todo mundo com a mesma senha. Isso não valida. Então, a empresa vai precisar mudar o seu processo, implantar políticas de TI para conseguir fazer a validação do sistema. Mas você está falando de sistema, que TI, sistema? Olha só. Quando a gente faz validação, a gente primeiro qualifica os equipamentos e a infraestrutura de TI. Tá aí, ó. Então, a primeira coisa que a gente faz é qualificar as estações de trabalho, servidor, mesmo que seja nuvem ou físico, né? E documentação. E essa documentação é o quê? Mais assim, especificamente falando? Políticas de gestão de segurança, como a empresa trata a questão de ataque hacker, como ela se protege, como que ela faz o backup, como ela recupera o dado caso ele seja perdido, o que acontece se o servidor dela apagar, servidor que tem o banco de dados do sistema. Muitas empresas hoje migram para a nuvem, mas nem todas. Entenderam? Isso é pré-requisito para eu garantir a minha integridade de dado. Se a empresa não tem um antivírus, vamos supor, o meu software pede um antivírus, vou falar assim, qualquer um, tá? Avast 5.0. Mas aqui no meu computador está instalado o Avast 1.0. Mas olha só, assim como a gente tem que manter a temperatura de 15 a 25 que o fabricante pede, a gente tem que manter a especificação técnica para o software rodar no nosso computador. É a mesma coisa. É o mesmo conceito. Então, se eu estou com 1.0 e o cara pede 5, quando um antivírus ele é revisado, é para incluir mais proteção. Então, eu estou desprotegida. Então, alguém pode acessar algum ataque hacker externo, né? Acessar via meu computador que está desprotegido e fazer uma lambança geral em tudo que eu estou mexendo. Entenderam? Então, política de segurança, backup, toda essa questão é importante e é uma das primeiras coisas, depois que a gente faz um tanto assim de documento, aí é uma das primeiras coisas da outra parte, a gente vai ver daqui a pouco. Então, se eu não tiver essa infraestrutura de TI devidamente qualificada, porque para estrutura, equipamentos, né, a gente qualifica, eu não consigo seguir com os outros testes, tá? Bom, depois que o sistema está rodando, todo mundo usando o sistema, eu vou desafiar o sistema na prática. Eu vou, e aí? Vamos ver, dá entrada, não sei o quê. Então, eu estou nessa hora, quando todo mundo está usando o sistema, eu estou fazendo algo chamado qualificação de desempenho. É o desempenho do sistema quando eu o submeto à rotina. Então, se eu tenho uma empresa que tem uma pessoa só que faz login e acessa o sistema, beleza. E quando eu tenho 300? Todo mundo acessando o sistema, cada um fazendo alguma coisa diferente. E quando eu tenho... Vamos pegar na época de reajuste de preço de medicamento? E aí a gente tem assim, tudo bem, a gente libera tantas notas e tal. E quando chega a virada de medicamento, é vezes 10 a quantidade de nota que a gente emite. Então, eu estou desafiando o sistema sob demanda. E não só em quantidade de usuário. Então, quando a gente chega nessa etapa, a gente vai ver as etapas daqui a pouquinho, a gente tem a qualificação de desempenho. Qualificação de desempenho, a gente chama de validação. Mas ela só pode acontecer depois que tudo para trás acontecer. E o para trás, a gente vai falar daqui a pouquinho. Validação, então, a gente valida processo. Não é coisa que eu consigo pegar. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho a fabricação de um comprimido. Para fabricar um comprimido, eu tenho balança na área de pesagem, eu tenho os equipamentos que vão misturar, etc e tal. Eu vou fazer um revestimento. Vai ter lá uma draja, vai ter uma drageadora lá, equipamento lá para você fazer a draja. Então, olha só, para eu produzir um comprimido,
eu tive que comprar, pesar, colocar, misturar, secar, comprimir, revestir. Olha o tanto de etapa que eu tive que fazer. E aí esses equipamentos precisam estar funcionando perfeitamente na produção desse comprimido. A balança precisa ter os requisitos dela, qualificada, instalada em lugar que não tem fonte de ar em cima, que não vai dar diferença na pesagem, tem que estar nivelada, etc. E é mesmo requisito vai ser, mesmo não, né? Outros requisitos vão ser para os demais equipamentos. Se é um equipamento que opera por gravidade, como é que é essa estrutura dele? Será que está ok? Ele está nivelado? Ele está assim? Como é que é? Então, tudo isso é levado em consideração lá numa fase chamada qualificação de instalação. É onde eu vou ver se os equipamentos estão instalados corretamente. Depois eu faço a qualificação de operação para ver se eles operam corretamente. Então, se eu ligar, ele liga. Se ele esquentar, ele apita. Então, eu vou desafiando ele. Eu e ele. Ele e eu. E aí, você faz isso? Deixa eu ver. Liga, não liga? Então, eu vou registrando a execução desses testes e o resultado que eu obtive. Depois, é ele na prática. É ele ali, ó, na pauleira da produção. É ele na pauleira da carga de gelo, da maturação do gelo, do entra e sai dentro da câmara fria. É ele no dia a dia. Tá? Só que câmara fria não tem processo, é só o equipamento. Então, eu só qualifico. Né? O processo dela seria, entre aspas, a parte térmica. Mas aí a gente faz a qualificação térmica, que é uma qualificação de desempenho. Mas eu não chamo de validação porque não é processo. Processos, então. Dentro da indústria tem validação de limpeza, processo de limpeza dos equipamentos, validação de metodologia analítica, para quem faz a parte de controle de qualidade, validação de produção do lote, né? Validação, produção do lote mesmo, tá? Então, a gente tem vários exemplos de validação. E validação de software. O software, ele tem aquele processo, dá entrada na nota, salva não sei onde, tira daqui, põe para lá, é aprovada, é reprovada, é avaria. Então, você tem esses processos dentro do sistema. É um sistema que gere processos. Então, a qualificação de desempenho dele, a gente chama de validação. Ok? Muito bem. Dentro desse conceito, de tanto de qualificação quanto de validação, a gente tem, eu gosto sempre de falar isso aqui, a gente tem as qualificações e validações prospectivas, concorrentes e retrospectivas. As retrospectivas, elas não são aceitas pela Anvisa. Ou seja, meu sistema... validação do sistema, eu faço aqui uma folhinha, escrevendo que o sistema eu tenho ele há tantos anos e ele nunca apresentou problemas, e carimbo e dato. E mostro que eu nunca abri não conformidade para o sistema, até porque você nem sabia que era para abrir, né? E tal, não sei o quê, pananã, e pronto, apresento e está validado. Não, não é aceito, tá? Então, dados históricos que você tem para trás, ótimo que você tem registrado, ó, mas não vale para validação, tá? Então, nós vamos nos ater a prospectiva e concorrente. Prospectiva é o seguinte, eu estou com o software novo. Opa, a gente vai botar aqui uma sonda de monitoramento da marca X. Ela tem um software maneiro, validável. Então, eu já vou colocar, já vou instalar, já vou começar aqui, programar e fazer. Vai não. Você só pode fazer o uso daquilo ali depois que você validar o software, depois que você comprovar que ele, de fato, vai funcionar conforme o que você espera que ele faça. Tá? Então, isso é para novo. Mas vigilância não vai saber que é novo. Então, ela vai saber que é novo. Porque ela consegue rastrear a entrada de nota, compra das coisas. Então, não adianta não, tá? É novo, é equipamento novo, é software novo. Avisa a chefia que não é chegar chegando, é chegar validando ou qualificando, para depois você usar no dia a dia. Quando eu tenho uma qualificação ou uma validação concorrente, significa o seguinte, caramba! RDC 430-2020 fala que eu preciso validar meu sistema. Eu já tenho sistema. Então, você vai validar enquanto usa o sistema no seu dia a dia. Porque também não dá para você parar a vida. Não, peraí, vou ficar 6 meses sem vender, eu tenho que validar meu sistema. Não existe, né? Então, a concorrente ela só é aceita nesses casos. Quando vem a obrigatoriedade, você já tem o equipamento, você já tem o software, né? E pode ser que nesse meio do caminho, na hora que você está fazendo os testes, você descubra que ele não é passível de validação. Aí convencer que tem que trocar o sistema. É difícil, tá? E aí tem que, às vezes, mostrar por A mais B que não vai passar, ou conversar com o desenvolvedor, né? E aí o desenvolvedor, então, ele
ele faz essas melhorias no sistema. Algumas empresas fazem isso sim, tá? Eu já vi algumas melhorando o seu sistema computadorizado para ganhar mercado nessa parte agora, né, por causa da validação. Então, é a parceria comercial. Você tem um bom relacionamento com seus parceiros comerciais, capaz deles te ajudarem também na hora que você precisar, tá? Muito bem. Eu vou deixar esse slide aí, mas eu vou falando algumas coisinhas para vocês. A gente já até entende, pelo que foi falado aqui, que sistema computadorizado, então, ele vai gerir processos, né? Para ele gerir processos, para você usar, ele precisa estar devidamente instalado. Bom, o que eu queria pontuar para vocês? Isso tudo, gente, é só a introdução do que eu vou falar, dos documentos que a gente precisa ter, tá? Dos registros que a gente precisa fazer. Bom, então a gente tem o sistema computadorizado, já expliquei, que ele serve, né, para a área produtiva, para a área de armazenamento, transporte, a parte de temperatura. E aí, esse sistema, ele tem um ciclo de vida. Ele tem um ciclo de vida dentro da empresa e ele tem um ciclo de vida nele mesmo. Quantas vezes você já viu um software sendo versionados? Né? Então, quando eu versiono um software, eu estou deixando ele melhorado. Então, ele já não vai ter, necessariamente, as mesmas características que ele tinha na versão anterior. Às vezes, é versionamento para mudar um código de programação que, para a gente, não tem impacto nenhum. Mas, às vezes, é um versionamento para habilitar uma função nova. Uma função com impacto em boas práticas. Aí, precisa validar o sistema, tudo de novo, contemplando a função nova que foi colocada, tá? Essa abordagem de ciclo de vida de sistema, ela é muito falada dentro do Guia 33 e, na verdade, ela é o coração da coisa, tá? É o coração dessa parte da validação. Por quê? Ela abrange as 4 etapas. Aqui a gente está representado na figura, a gente tem a etapa de fase conceito, projeto, operação e aposentadoria. Né? Então, a gente tem 4 fases. Na fase de conceito, é a hora que eu vou pensar assim, poxa, estou precisando de um sistema que faça isso, bom que ele faça isso, ruim se ele fizer isso, não quero que ele faça isso. Então, é a hora que eu estou concebendo, né, essa ideia de como que eu quero o sistema. Mas como que eu vou fazer isso? Ué, eu tenho que olhar para o meu processo. Se eu tenho uma empresa, eu vou pegar um exemplo de um laboratório que tem a ISO 17025, por exemplo. Eu tenho um laboratório que presta serviço fazendo análises. Análise microbiológica, análise de água, análise. Bom, quantas empresas vão mencionar? Muitas. E como é que eu vou garantir que a amostra do fulano não vai misturar com a amostra do ciclano? Eu dou entrada com aquela ali, mas eu uso aquela amostra ali. Como é que eu vou gerir isso? Então, eu preciso ter um software que me permita fazer essa rastreabilidade por empresa. Uma outra situação. Eu tenho software que eu vou programar o datalogger, vou colocar ele para fazer o teste ou para ele poder fazer o monitoramento. É algo mais simples, mas ele tem que me permitir o quê? Ligar, desligar, baixar o dado, programar, para me dar um alarme. Então, eu ponho ele de 15 a 25, se daquele período que ele ficar exposto tiver excursão para cima ou para baixo, ele vai mostrar isso num alarmezinho que fica no datalogger. Entendeu? Então, para cada tipo de necessidade, né, aquela necessidade que gera a necessidade de comprar o sistema, de ter o sistema, eu preciso entender como é que é esse sistema, o que eu quero desse sistema. E aí eu vou procurar o fornecedor que consegue me fornecer algo muito próximo, parecido, ou que construam para mim. Então, eu tenho essas possibilidades. E aí, de acordo com essas possibilidades, eu tenho um grau de criatividade. Pensem o seguinte. Eu tenho um software. Deixa eu pensar aqui. Tá. Eu tenho um software que faz a parte de gestão. Gestão de estoque. Só que ele não tem estoque que a gente chama de setorizado. Ou seja, ele não tem virtualmente armazéns. Então, armazém de quarentena, armazém de aprovado, reprovado, avaria, devolvido. Eu quero colocar esses produtos tanto no físico
nesses armazéns quanto no virtual, porque o sistema ele tem que refletir o físico e vice-versa. Então, o que vai acontecer? O meu sistema não faz isso. Ele não faz. Considerando, nesse exemplo, que é algo específico da minha empresa, tá? É uma necessidade que a gente identificou como sendo a principal, assim, eu preciso que o sistema tenha isso e não acho no mercado. Então, eu vou contactar um fornecedor que vai desenvolver isso para mim. Pensem só, não existe o sistema no mercado. Então, eu não tenho nem com quem recorrer uma indicação. Então, eu estou entrando num mundo que os riscos estão aí, mas eu não consigo identificar. Por quê? Ninguém mais tem, só eu. Isso costuma acontecer muito em empresas grandes que desenvolvem, tem uma equipe de TI maneira que desenvolve o seu próprio software. Então, eu não sei os riscos que esse sistema vai me gerar. Se ele vai ter uma linguagem de programação que vai gerar um erro, às vezes você só descobre na prática. Na hora que você vai fazer a qualificação de desempenho. E na hora que você vai fazer a qualificação de desempenho, o que acontece? Você vai fazendo o teste, ele não passa. Aí você abre o desvio, espera resolver. Enquanto você está fazendo os testes, ele não passa, abre outro desvio, espera resolver. Isso pode gerar anos para você conseguir validar o sistema por conta da quantidade de desvio que você vai abrindo durante o teste. Bom, existem outros tipos de software que aí você já tem no mercado, tipo um WMS da vida, um efetivo para quem faz gestão da qualidade, né? Você tem N outros sistemas aí, que já é conhecido, já é utilizado. Então, ele não tem tanto detalhezinho para te atender. Você consegue customizar, configurar, na verdade. Você consegue configurar ele. Olha, eu preciso que essa abinha aqui apareça o nome do fulano. Beleza. Mas ele já vem até com essas pré-programações, que você habilita ou desabilita, né? O próprio fornecedor faz isso para você. Então, esses aí eu já tenho no mercado um certo conhecimento, que já me facilita alguma coisa. E eu tenho aquele outro sistema, igual de programação de datalogger, aqueles mais simplesinhos, que é basicamente espetar, gerar um relatório, fazer uma ou outra impressão e fim. Esses aí, muito raramente eles vão sofrer alguma revisão. A gente chama até de software de prateleira. Comprou, instalou, usou para sempre, né? Então, em termos de risco, ele vai me gerar pouco risco porque ele não é tão complexo, por exemplo, igual aquele customizado. E ele também não é tão complexo igual um configurado, que é passivo de configuração. Então, esse ciclo de vida, ele vai direcionar quais são os testes que a gente precisa fazer, o que a gente precisa acompanhar de acordo com a criticidade do software, né? De acordo com a classificação do software. Classificação do software também está lá no guia. E lá ele dá vários exemplos, e ele vai mostrando o que é a categoria 1, categoria 2, categoria 3, 4, 5, acho que 2 não tem não, já até mudou. Vai ter um próximo slide aí. Bom, então vamos falar do ciclo de vida aqui. A gente tem a fase do conceito, então é quando eu faço, ok, eu quero isso, 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 isso e isso. Depois tem a fase do projeto, que é quando a gente vai avaliar as funcionalidades do sistema e vai cruzar essas informações no seguinte sentido. Poxa, ele tem aqui um campo de informar CFOP, NCM, não. Isso tem impacto em boas práticas? Não tem impacto em boas práticas, porque se você errar um imposto, você vai ter problema com a Receita Federal, não com a vigilância. A integridade do seu dado, em termos de integridade do dado, a gente se preocupa hoje com BPX. O X pode ser fabricação, armazenamento, transporte. A gente se preocupa com isso. Então, é uma função que vai estar no sistema. Eu vou falar que o sistema tem, mas eu também vou falar que eu não vou validar, porque ela não tem impacto em boas práticas. Agora, eu tenho uma função de cadastro de item, de produto. Opa! Lá eu cadastro a apresentação, cadastro o nome comercial, número do Ministério da Saúde, EAN, código EAN, etc. Informo se ele é controlado, informo se ele é termolab, se ele é controlado, qual lista ele pertence. Opa! Se eu informo um trem errado aí, ou se esse dado apaga, porque no cadastro vai gerar um código automático e esse código, sempre que se adentrar daquele produto, vai puxar esse código. Aí imagina, sumiu o cadastro 230 no sistema. E as entradas todas que foram dadas em 10 anos também. Acabou com a rastreabilidade, né? Então, é a hora que a gente vai avaliar todas as funcionalidades que o sistema tem e apontar aquelas
que tem impacto em boas práticas. Daí a gente vai fazer uma série de testes, que a gente vai ver aí, para colocar o sistema para rodar. O sistema começou a rodar, todo mundo começou a usar, a gente continua monitorando na qualificação de desempenho. E aí, mudanças vão acontecer no sistema. Ele vai passar por uma revisão, ele vai passar por uma nova versão, e deu uma não conformidade no sistema, o sistema sumiu com um dado assim, do nada, e não teve registro na rastreabilidade dele que alguém entrou e fez alguma coisa. Gente, às vezes eu vou ter que dar uma parada, porque até ontem eu estava sem voz, completamente sem voz. Então, qualquer coisa, eu vou pedir um tempinho aí para tomar água, tá? Bom, aí o que acontece? Eu tenho toda essa gestão que vai, né, acontecendo com esse software enquanto eu estou usando. Vai chegar um momento, pode ser que chegue, que a empresa fale, olha, muito caro esse sistema, conseguiu mais barato, também é passível de validação. Claro que eles não vão te falar que é passível de validação, você vai ter que descobrir isso. E a gente vai trocar de sistema. Pronto. A gente vai trocar de sistema. E aí? Então, você tem que ter um plano para fazer a aposentadoria do sistema novo e ativar, a aposentadoria do sistema velho e ativar o sistema novo. Como que vai fazer isso? Também tem que ser previsto em procedimento, tá? E, como eu falei, o sistema vai gerando não conformidade. Daí a gente faz o quê? Documenta a não conformidade. Então, no seu procedimento de registro de não conformidade, tem que ter previsto que você vai documentar as não conformidades do sistema depois que ele é validado. O ideal é já começar a fazer agora, caso você não tenha validado ainda, né? E controle de mudança. Toda vez que o software passar por um versionamento, precisa abrir um controle de mudança. Porque lá você vai falar, vou precisar validar novamente, vou precisar fazer um teste adicional, ou não vou fazer nada. Eu validei na versão 2, ele está na versão 3, mas da 2 para 3, o que foi mudado não tem impacto. Então, beleza. Agora, chegar na empresa, ter o software na versão 3, pedir a documentação de validação, você apresentar a validação da versão 2 e não ter o link entre a 2 e a 3, que seria o controle de mudança ou testes adicionais, você perdeu a validação do seu sistema. E se pagou 100 mil, perdeu 100 mil, se pagou 20 mil, perdeu 20 mil, etc, etc e tal. Vai ter que fazer tudo de novo, porque eu já não tenho mais segurança no que você fez. Então, quem tem aí os procedimentos de controle de mudança e não conformidade, lembra de contemplar a validação dos sistemas computadorizados, tá bom? Deixa eu olhar aqui. Gente, alguém só me fala o seguinte. Alguém abre o microfone e fala assim, vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Porque eu estou recebendo uns pipocos aqui na tela e eu estou preocupada. Se é problema na transmissão ou se tá tudo certo. Tá tudo certo. Beleza, Ouvindo então. sim. Tá. Tranquilo. Para não acontecer igual aconteceu aquela hora. Então, qualquer coisa, se eu sumir, alguém abre o microfone e fala, ó, perdemos. Tá bom? Vamos lá, então. Para eu saber se eu vou validar... Tá, valeu. Para saber se eu vou validar ou não, basicamente eu vou olhar esses riscos aí. Eu já falei lá no comecinho. O sistema que eu tenho aqui, ó, às vezes a empresa vai ter mais de um, tá? Geralmente tem mais de um. Traz algum risco para o paciente? Então, se alguém consumir um produto que eu analisei usando esse equipamento, que tem esse software, e aí deu um ruim, analisou, botou um dado louco lá, pode ser que eu tenha liberado uma coisa ruim. Isso vai trazer impacto para o paciente? Vai trazer. Opa! Guarda aí. Impacto no paciente. E risco para o produto? Não, às vezes eu vou ter impacto no paciente, mas não vou ter risco para o produto. Só um exemplo. Beleza. Integridade de dados. Integridade de dados sempre vai existir. Mas a integridade de dados aqui é com olhar de boas práticas, tá? Então, às vezes, eu vou ter um sistema que ele vai ter impacto na integridade de dado e não vai ter as outras duas. Às vezes, ele vai ter as três. Às vezes, ele vai ter só o paciente. Às vezes, ele vai ter só o produto. Se você falou sim para uma dessas três, vai ter que validar. Tá? Por exemplo, eu tenho minha lista mestra na planilha Excel, integridade de dados, porque você pode perder informação. Vai validar a planilha. E quem faz o sistema de gestão da qualidade, procedimento e formulário ou anexos para registro em Excel? Pelo amor de Deus, muda para o Word. Tá bom? Porque se você deixar no Excel, você vai ter que validar e vai ter que falar que aquilo é um template.
E aí você tem os critérios lá de template. Não precisa disso não, tá? Você pode transformar isso no Word, proteger o Word com a senhazinha, para a pessoa só preencher eletronicamente, depois imprime e assina, ou preenche tudo manual, tá? Ou melhor ainda, tenha um sistema, já que você vai ter que validar, compra um software maneiro de gestão da qualidade e faz tudo por lá. Também fica a dica. Mas depende, né? Então, Excel geralmente é mais barato do que você comprar um sistema de gestão. Muito bem. Então, por onde a gente começa, pelo amor? Avaliação do risco inicial. Vamos lá. A avaliação do risco inicial é uma análise de impacto em suas boas práticas, que nada mais é aqueles 3 itens que eu acabei de falar. Lembrando que tudo que eu estou falando aqui, a gente tem que documentar. Porque se você não documenta, você não fez, né? Então, eu tenho a avaliação do risco inicial do sistema. Depois, eu vou identificar as funções que o sistema tem. E o sistema faz armazenamento, ele emite uma etiqueta que tem código de barra, número da nota fiscal, destino, ou a velocidade de rotação com relação ao tempo que ele ficou lá misturando. Ele emite um relatório com cromatograma, com a área, com a altura do pico, aquela coisa no caso de HPLC. Então, quais são as funcionalidades que ele tem? O sistema vai ter, tem sistema que tem pouco, tem sistema que tem muita funcionalidade. Vai precisar olhar uma por uma. Porque o sistema tem 2.000 funcionalidades. Vai ter que botar as 2.000 e falar, essa aqui não tem impacto por causa disso, essa aqui tem por causa daquilo. Tá? Então, entendam que, às vezes, o serviço, quando você vai procurar no mercado, ele é caro. Porque dependendo do sistema, dá trabalho mesmo, tá? Então, a gente vai identificar as funções e vai apontar aquelas que têm impacto em boas práticas. Quando a gente apontar aquelas que têm impacto em boas práticas, a gente vai avaliar o risco dessas funções. Por exemplo, um risco. Quando eu estou fazendo um cadastro de um item produtivo ou um produto que está entrando no meu estoque, que eu vou vender, ou de uma amostra que eu estou recebendo no laboratório para analisar, estou fazendo o cadastro dele aí, mas tem uma outra pessoinha fazendo junto comigo, tá? Cadastrei produto, o sistema ele gerou automaticamente, porque precisa ser gerado automaticamente, para evitar, né, duplicidade. O sistema gerou o código 32 para o produto metformina 500 miligramas. Mas a minha coleguinha, sem eu saber, também estava fazendo a mesma coisa. E aí o sistema gerou o código 438 para o mesmo produto. Não pode acontecer isso. Senão a rastreabilidade já era. Então, na hora que eu estou olhando a função de cadastro, eu vou avaliar o risco, que é o quê? O sistema aceitar o mesmo item com códigos diferentes. Ou pegar o mesmo código para 2 produtos diferentes. E aí, eu vou registrar esses riscos num documento chamado análise de risco. Então, pensa que se eu tenho... vou pegar leve, porque já está tarde, galerinha não pode desmaiar não na apresentação, por favor. Eu tenho 20 riscos funcionais identificados. Eu tenho 20 funcionalidades do sistema que tem impacto em boas práticas. Beleza. Agora eu vou olhar uma por uma e vou começar a conversar com ela. Rapaz, o que pode acontecer com você se você der errado? O que pode gerar? Quais são os riscos que você pode me fornecer? Apesar de eu não querer, mas eu tenho que avaliar. Desde aquele que tem probabilidade até aquele que você já viu acontecer várias vezes na empresa. E aí, gente, de uma função, você pode tirar 10 riscos. E para cada risco que você tira, você precisa propor testes para verificar. Ações de mitigação. E a forma, né, que você vai fazer o controle, que é a ação de mitigação. Então, se eu tenho 5 funções, BPX relevantes, a gente usa essa nomenclatura, BPX relevantes, passíveis, então, né, de estudo no teste de validação do sistema, eu vou precisar falar quais são os testes que eu vou fazer, em qual etapa eu vou fazer o teste, a gente vai ver as etapas já. E se a empresa já tem alguma ação de mitigação, e se ela não tem, eu vou ter que propor ação de mitigação e testar a ação de mitigação na validação. Tá? E aí, terminei a validação, vou revisar os riscos e vou monitorar. Então, a gente tem... são desafios, tá, gente? Peraí que o negócio tá feio aqui pro meu lado. A gente tem a revisão dos riscos, então a gente já fez todos os testes, a gente tem lá
as evidências, a gente precisa evidenciar que a gente executou determinados testes, e essa execução a gente consegue evidenciar através de print de tela, mas não é qualquer tipo de print, a gente vai falar já já. E depois que eu terminei, você fala assim, nossa, graças a Deus, depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, tentando validar o sistema, conseguimos. Aí, você parte para outra. Você vai fazer outra coisa na empresa. Você esquece que o sistema tem que ser mantido validado. E como é que eu faço isso? Lembram aqui que eu coloquei o ciclo de vida? O mantido validado é essa parte azul ali, ó. Operação, mudanças, controle de mudança, não conformidade, as tratativas que você vai fazer frente a não conformidades e mudanças que o sistema sofreu. Então, pensa que você está na empresa que a sua TI tem o seu sistema, ela faz o seu sistema. Ela constantemente está mudando, sabia? Sem você saber. Geralmente, a TI não versiona o sistema, quando ela faz internamente. Por que ela não versiona? Será que a gente não pode ter algo que ela vai... Como é que ela vai rastrear? Que hoje ela mudou uma coisa e amanhã ela mudou outra. E como é que eu, que tenho que responder pela validação, vou saber que o menino lá mudou o trem? Então, lembra que eu falei? Precisa haver amor entre a TI e a equipe de validação ou a equipe de qualidade. Senão você perde os 2 anos de trabalho que você teve. 6 meses, 1 ano e meio, tá? Essa atualização de versão, por exemplo, se a TI, tanto o seu fornecedor externo quanto o interno, tá? O interno é a sua equipe de TI. Estiverem para fazer alguma modificação, correto, eles solicitarem a qualidade que abra um controle de mudança. Daí você faz assim, caramba, eles mudam todo dia 20 coisas. Vamos pensar num processo para facilitar essa informação, para você documentar e você avaliar, olha, não tem como, vai ter que validar tudo de novo, ou, beleza? Não precisa validar. Só que tem um detalhe, gente. Lembra que eu falei da integridade do dado? Que o dado ele tem que ser registrado no momento que ele é gerado? Não adianta abrir controle de mudança depois que a mudança foi feita. Depois que a mudança foi feita, você vai abrir uma não conformidade. Por quê? Porque não abriu o controle de mudança. E aí você entrou numa não conformidade. Tá? Então, fiquem muito atentos com essa questão de controle de mudança e não conformidade, porque isso precisa ser rotina. A partir do momento que você está se propondo a fazer, se propondo por uma questão de legislação, né, uma questão regulatória, você precisa fazer, então você precisa cuidar. Tá? Senão você perde o que foi feito. Bom, aqui eu já falei um pouquinho lá, que existe uma classificação de software, que também está lá no guia, também falei isso. Tem software de infraestrutura, tipo Windows, né? Sistema operacional para a máquina funcionar, né? A máquina hardware para ela funcionar. A gente tem a categoria 3, não existe categoria 2, tá? A categoria 3 é produtos não configurados, já falei para vocês, que é aquele que é basicamente para você baixar um dado, pegar uma outra informação. A gente tem os produtos configuráveis e as aplicações customizadas. Então, do 1 ao 5, o mais tranquilinho é o 1, o mais crítico é o 5. Então, na hora que eu pego, por exemplo, o item 4, produtos configuráveis, tipo um WMS, ou um outro sistema de gestão de estoque, eu preciso fazer cumprir toda a cadeia, vamos colocar assim, documental, que a gente vai ver agora, da validação do sistema. Quando tem aplicações customizadas, além disso, eu tenho que auditar o meu fornecedor, ver se ele tem um sistema de gestão implantado, porque ele precisa me transmitir segurança de que as minhas informações no banco de dados e tudo mais vão ser rastreadas, vão estar protegidas. Então, o 5, ele tem um up. Ele engloba o 4, mas ele inclui essa questão de auditoria, de monitoramento contínuo do cara, tá? Geralmente, auditoria antes de você contratar o serviço, durante e depois. Produtos não configurados, eu não preciso ter toda a documentação, porque ele é mais simples. Então, a gente vai ver já já o que é. E o software de infraestrutura, geralmente, a gente documenta e informa se ele tem ou não impacto em boas práticas. E aí, a gente encerra por ali, tá? Pré-requisito para a validação. Aqui só tem algumas. Eu preciso ter a política de qualidade, assim como a política de TI, de segurança da informação, né? E as empresas que a gente também precisa ter a lei de proteção de dados, né? Então, entra no pacote. A gente precisa ter uma sistemática de backup, como que você vai comprovar que o backup realmente foi feito.
a recuperação desse dado. Se você perdeu o dado, como que a TI ela vai fazer para recuperar esse dado? Se você não tem TI, se isso fica no banco de dados do seu provedor do sistema, como que ele vai garantir para você que ele vai recuperar esse dado? Como que esse dado vai ser arquivado? Por quanto tempo ele vai ficar arquivado? Como eu faço, né? Perdi os dados todos. Como é que eu faço para importar os dados que eu perdi todos de novo? Tipo, imagina assim, queimou o HD. Mas tem jeito. Geralmente tem jeito de você recuperar um HD. Caro pra caramba, mas você tem um jeito de recuperar um HD, né? Então, essas questões, a gente precisa do auxílio da TI, porque nós não temos formação em TI. Então, é um trabalho que a gente tem que contar com a equipe, não é a gente sozinho. Né? Na verdade, nunca é, né? Senão a coisa não anda. Gestão de mudança, já falei, a gente precisa ter esse processo contemplado dentro do procedimento de gestão de mudança. Recuperação em caso de desastre. Deu ruim no servidor, acabou tudo. O servidor nem liga mais. E aí? Tá? Tem que estar previsto como é que eu vou recuperar o dado que estava lá dentro. Gerenciamento da segurança, que é a política de segurança, treinamento das pessoas. As pessoas precisam saber usar o sistema para não fazer caquinha, para não gerar não conformidade, para não quebrar a rastreabilidade. Então, as pessoas precisam ter treinamento no sistema naquilo que é concernente, né, ao cargo que ela ocupa dentro da empresa. Gestão de incidentes e problemas. Então, sumiu um dado, mas sumiu assim, só a data de validade. Mas o lote está lá, a rastreabilidade está toda lá, mas só a data de validade que sumiu. E só daquele item específico, daquele lote. Então, como é que a gente vai fazer para gerenciar esse tipo de incidente? Né? Vai gerar não conformidade? E aí, como é que vai ser essa tratativa lá junto com a galerinha da TI? Ou com o seu fornecedor? Operação e manutenção das máquinas, do servidor. Imagina o seguinte, freezer, qualifiquei o freezer. O freezer está qualificado, filé. Tem que ter a manutenção preventiva, porque se o freezer quebra, você perde o gelo. Se você não tem um segundo freezer, ferrou. Né? Então, eu tenho que ter essa manutenção preventiva, porque ela vai prevenir problemas. Pode ser que eles aconteçam? Pode, mas a gente tem a intenção de que aconteça o mínimo possível. Da mesma forma, as máquinas, o servidor, tá? Gestão de acesso. Quem pode acessar o sistema e o que dentro do sistema ele vai acessar? Ele vai acessar leitura, ele vai acessar... ele vai conseguir alterar, ele vai conseguir cadastrar item novo, ele vai conseguir excluir, ele vai conseguir fazer o quê dentro do sistema? E isso tem total relação com o cargo que a pessoa ocupa ou o setor que a pessoa ocupa. Aí vai da empresa definir essa estratégia de gestão de acesso. O que não pode acontecer é todo mundo ter acesso a tudo. Porque se a qualidade falar, este item está bloqueado por uma suspeita de desvio da qualidade, bloqueou. Aí vem o cara do comercial, cara legal, maneiro. Falei, não, peraí, deixa eu desbloquear o negócio que eu estou precisando vender. E aí depois o farmacêutico responsável vai ter que se virar para explicar o que aconteceu, né? Bom, a gente tem o gerenciamento da documentação. Então, toda a documentação de validação ela tem códigos, versões, assim como a gente tem procedimentos, né? Essas documentações também têm códigos e versões e a gente precisa gerir essa documentação. Né? Garantir o histórico de revisão dela. E mesmo que você não tenha essa prática, tipo, eu estou na empresa há 20 anos e esse software existe há 50 anos dentro da empresa. Beleza, mas você tem que prever a desativação. O dia que precisar acontecer, como que a empresa vai fazer? Ela vai manter o banco de dados ali, não vai só para acessar a informação por mais X anos e vai, então, iniciar com um novo. Lembrando que para iniciar com o novo, esse antigo tem que continuar funcionando até ela validar, tá? Ou se eu vou migrar todos os dados, eu vou pegar aquele pacote de dados que está no sistema antigo e vou jogar ele para o sistema novo. Qual o risco de você fazer essa transferência e perder dado? Existe? Não existe? Como é que você garante? Existem softwares que auxiliam esse processo junto com o pessoal da TI, mas aí é a galerinha da TI que vai saber responder, tá? Muito bem. Existem vários modelos de diagrama em V. Eu gosto muito desse daí, para a validação do sistema. Eu só vou pedir para vocês, assim, não se focarem com a cor, tá? Porque eu tirei de uma empresa de sistema informatizado, mas eu gostei muito desse Vzinho aí. Mas não
não carece de vocês se preocuparem com essa coloração aí nesse momento, não, tá? Bom, então, as documentações que a gente gera na validação do sistema computadorizado, ela começa com o plano de validação. O plano de validação é um documento muito parecido, em termos de conceito, com o manual da qualidade. Só que o manual da qualidade fala como você estrutura o seu sistema de gestão da qualidade. O plano de validação fala como você estrutura as atividades de qualificação e validação, tá? Ah, eu tenho área, qualificação da área, qualificação de equipamento, validação de software, validação de planilha. Então, você vai falar tudo que você tem dentro desse plano de validação, qual é a política de validação da empresa, como é estruturado essa validação, quais são os documentos que gera, como é que você define o impacto, como é que você registra as informações, tudo vai estar ali dentro. Geralmente, também dentro do plano de validação, plano mestre de validação, faltou aqui, ó, apareceu lá em cima um PMV, viram lá? É plano mestre de validação. Então, ali vai estar falando o quê? Geralmente, a gente põe um cronograma, né, da execução do que tem previsto para fazer ao longo daquele ano, né? E o PMV a gente revisa, no mínimo, todo ano, porque todo ano a gente tem uma qualificação térmica vencendo, por exemplo, né? Então, a gente tem que atualizar aquele cronograma. E se entrou ou saiu sistemas, a gente também atualiza esse cronograma. Então, a gente tem essa visão geral. Lá fala também sobre análise de risco. Se você não tem um procedimento de análise de risco, se você tiver, você menciona ele ali dentro. Senão, você fala sobre análise de risco aí dentro. Então, você tem esse plano mestre de validação. Quando você vai fazer... Ah, eu não tenho nenhum software. Claro que não existe isso, mas vamos lá. Eu só tenho equipamento. Beleza. Então, você não precisa fazer plano de validação. Do plano mestre de validação, você já vai para a etapa de qualificação dos equipamentos. Agora, eu tenho 3 softwares, eu vou avaliar o impacto também lá dentro. Eu posso avaliar o impacto dentro do plano mestre de validação, posso fazer um documento à parte. Agora eu vou ter esses 3 que eu vou ter que validar. Pois então, você vai ter que fazer um plano de validação por sistema que você vai validar. Ah, não acredito. Mas por quê? Dentro do plano de validação, você vai falar como é o sistema. Então, você tem 3. Um é gestão de estoque, um outro é de temperatura e o outro é de programação de datalogger, por exemplo. Então, cada um numa realidade diferente. Então, você vai ter que gerar um plano de validação para cada software que você vai validar. Depois, a gente vai para a análise de risco e requisitos do usuário. O que é isso aí? A gente faz uma análise de risco preliminar, que é a análise de impacto, para saber, olha, esse produto, esse sistema, ele vai ter impacto em boas práticas, então ele vai entrar no meu plano mestre de validação. Aí eu vou começar a falar para o documento como que eu quero que o sistema seja. O que ele tem? O que ele não pode ter? O que é bom que ele tenha? A gente chama isso de requisito de usuário, ou especificação de requisito de usuário, ou, no inglês, URS. Então, a gente tem ERU em português, RU em português, ou URS em inglês. Tá? A gente sempre tende, né, a usar em português. Então, ali, eu vou escrever tudo que eu quero que o sistema faça, que o sistema não faça, e que eu gostaria que ele fizesse. Tá? Então, são itens que são mandatórios, mas aonde eu vou descobrir item que é mandatório? No guia e nas resoluções referentes à sua atividade. Então, mandatório, registro o que eu quero no sistema e informo, ele é mandatório, tá? Então, eu preciso que ele tenha. Aquele que eu gostaria muito que ele tivesse, mas que se ele não tiver, tudo bem, eu vivo sem, consigo sobreviver, tá? Porque isso vai direcionar na hora que você for comprar, na hora que você for entrar em contato com o fornecedor. Então, mandatórios. Você tem? Você cumpre esses mandatórios aqui? Não? Então, meu filho, vou para outra. Né? E aí você vai procurando esse fornecedor aí para o seu sistema. Depois, lembra que eu falei que a gente tem aquela questão de levantamento das funções que tem impacto em boas práticas? Aí é nessa hora, você comprou, o sistema chegou. Provavelmente, antes de você comprar, você já fez essa avaliação do que as funcionalidades que tem no sistema, que você escreveu, o que você quer que o sistema tenha. Se o sistema tiver a mais, beleza, o que não pode é ter a menos, né? Do que é mandatório. O mandatório tem que cumprir 100%. O desejável, não necessariamente, né?
E aí, o que acontece? Nessa hora, então, eu vou colocar todas as funções lá na especificação funcional, todas as funções que tem, e quem ajuda a gente a fazer isso é o fornecedor do sistema, tá? Eu vou falar para ele, olha, eu quero que o sistema faça login. Aí ele vai me responder na especificação funcional seguinte, ele faz login nessa tela. Aí vai de novo, eu quero que o sistema tenha um campo onde eu possa cadastrar itens em quarentena e que o sistema entenda que é bloqueado. Ninguém pode desbloquear, a não ser uma senha padrão da qualidade. Aí ele vem e fala, para bloquear e desbloquear o status do lote, você deve acessar a tela tal, assim, 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 e aí acontece isso. Aí bloqueia. Então, ele vai mostrando essas que você pediu, o sistema tem ou não tem. E se o sistema não tiver, ele coloca que aquela função o sistema não possui. Mas ele vai informar se é passível de desenvolver ou se realmente não é interesse deles de desenvolverem. Bom, e aí, o que vai acontecer? A gente já tem as funções, a gente já olhou toda essa questão, agora a gente vai avaliar os riscos de cada função. Beleza, então eu tenho uma função que faz cadastro. Quais são os riscos dessa que faz cadastro? É esse. Lembra, o impacto, eu já olhei, já vi quais são as funções de boas práticas que eu vou ter que validar e as que eu não vou, beleza? Eu registro, falo que eu não vou e não toco mais no assunto com elas, né? Com as outras, eu vou abrindo esse leque de análise de risco. A gente, em 2019, acho eu, não lembro, mas a gente fez um Capacifarma sobre análise de risco, tá? Voltado para a demanda da RDC 430, que estava, na época, né? Era a 304. E aí, então, a gente faz essa análise de risco, uma tabela imensa, gigante, com tudo escrito ali, e os testes que a gente vai fazer. A partir daí, a gente tem a especificação técnica do software, ou seja, o software precisa, para funcionar, ele precisa de espaço de tanto de memória RAM, espaço de tanto no HD, né? Aí ele vai especificando antivírus, no mínimo versão tal, sistema operacional Windows, no mínimo 10. Então, o dono do sistema ele vai informar quais são esses requisitos. E aí, a gente começa, então, o outro lado do V, que é o quê? A gente começa a fazer a qualificação de instalação. Na qualificação de instalação, a gente olha a infraestrutura e a documentação, lembra que eu falei no começo? Então, a gente olha se o sistema está instalado em um hardware, no computador, que é o certo, com as características que o fornecedor informou. A gente vê se o servidor está funcionando direitinho, se não tem nenhum problema, se ele não tem cabo, aquele monte de cabo misturado e desencapado, a gente tem que olhar. Se é um servidor físico, a gente também precisa ver a questão de temperatura, que o servidor físico não pode ter superaquecimento, senão ele pifa, daí eu perco o dado, né? Então, como é que é feito esse controle de temperatura? Tem termoigrômetro na salinha onde fica o servidor? Esse termoigrômetro é calibrado? Tudo isso eu tenho que olhar. E a parte documental. Então, a estrutura de TI documental, de segurança da informação, concessão de acesso, etc e tal, backup, que a gente viu aqui, né? Procedimento de não conformidade, procedimento de treinamento, procedimento de controle de mudança, né? De gestão de mudança. Tá vigente? A galerinha foi treinada neles? Beleza. Passou essa fase? Tá tudo certinho? Tá tudo aprovado? Aí eu vou para a qualificação de operação. Eu não posso ir para a qualificação de operação se eu tiver pendência na qualificação de instalação, tá bom? Fui para a qualificação de operação. Qualificação de operação, eu vou testar, vou pegar o sistema, eu vou testar ele em todas as funcionalidades de boas práticas, considerando os riscos que eu levantei na análise de risco. Lembrando que a análise de risco, ela aponta testes necessários para serem verificados tanto na qualificação de instalação, quanto na qualificação de operação e desempenho, tá? Então, eu faço esses testes na qualificação de operação. Geralmente, os testes na qualificação de operação, para a gente provar que o sistema está cumprindo com aquele requisito que eu coloquei ali, eu preciso exercer uma atividade ótima, print screen de tela. Só que não é qualquer print screen, não. É um print screen que vai aparecer a data e a hora do sistema, a data e a hora do seu sistema operacional do Windows, então aquela barrinha embaixo, que tem a data e a hora, vai aparecer. Você precisa provar que você não consegue mudar a data e hora do seu sistema. Porque às vezes você muda no seu computador, o sistema aceita. Aí, peraí, mas o dado ele tem que ser gerado no momento que ele é gerado. Então, se eu ponho a data de ontem,
Eu estou fazendo uma coisa retroativa, já não estou mais na minha integridade de dado. Então, são vários testes. Então, eu vou fazendo e printando a tela e comprovando que aquele print ou aqueles prints têm relação com aquele teste, e geralmente os testes a gente numera, tá? Então, tanto análise de risco, os requerimentos de usuário, tudo numerado. Depois vocês vão entender por quê. Aí, qualificação de instalação. A qualificação de instalação, teste 1, I ou I1 de instalação, sei lá, você chama como achar melhor. O I1 é verificar se a empresa tem política de segurança e informação. Mas esse I1, ele foi ali por causa de um risco que você identificou na análise de risco. E lá na análise de risco era R1. Então, eu tenho o Q1 comprovando que eu testei o risco R1. Tá? Guarda isso no coração que a gente vai falar mais daqui a pouco sobre isso aí. E aí a mesma coisa para a operação. Então, às vezes, em um risco, eu vou ter teste de QI, teste de QO e teste de QD para fazer. E aí eu vou seguindo com a operação. A operação, geralmente, os testes a gente faz com 2 pessoas, 2 coletores, quando tem coletor, né, de dados lá na área de armazém. Às vezes eu faço até com 3, dependendo do sistema, e tem que avaliar algumas questões ali. E aí a gente começa, então, a fazer esses registros, a comprovar que 2 pessoas simultaneamente, acessando o sistema, acontece isso ou não acontece isso, enfim. Então, a gente vai desafiando o sistema com base nos riscos que a gente identificou. Aí, gente, aí começa a ter os BO. Como é coisa nova, se você não domina isso daí, você vai botar meia dúzia de risco. E aí, na hora que você for fazer os testes, pode ser que caia a sua ficha e fala, esqueci de botar o risco tal. Você perdeu tudo que você fez até aí. Você não vai poder fazer retroativo, porque o seu próprio print vai te deletar, vai te dedurar. Então, muito cuidado. Análise de risco, se errar nela, é teste que você deixa de fazer. Tá? Bom, então a gente faz qualificação de instalação, depois que a prova vai para a operação, que é quando eu vou desafiar todas as funcionalidades BPX relevantes. Depois aprovou a qualificação de operação, não, tem um probleminha aqui, ó. Ele permite acessar com senha 1, 2, 3. Ele tem que ter alfanumérico, tem que ter asterisco, né? Então, tem que esperar o cara lá padronizar isso para mim. Então, abre um desvio dentro do próprio documento, né, os protocolos, né, de qualificação, no caso aqui de operação, relatando o que aconteceu, relatando o que deve ser feito, quando foi concluído, e aí você faz o teste que mostra, olha, antes deu ruim, depois deu certo. Tá? E aí, liberou tudo certinho? Beleza, agora a gente vai para a qualificação de desempenho. Antes da qualificação de desempenho, a gente faz um treinamento com a galera, porque eles precisam informar para a gente, né, os usuários, os BO que eles vão encontrando daí para frente. Porque se eles não informarem nada, a gente vai achar que está tudo lindo e maravilhoso. Mas não é só eles informarem isso para a gente. A gente vai precisar fazer alguns testes, sim, em todo mundo. Quando tiver muita gente, a gente ainda consegue fazer uma amostragem com uma norma lá da ABNT que fala sobre amostragem, né? Devidamente justificado o uso dessa norma. Mas aí, o que acontece? Eu vou precisar olhar se os perfis de acesso foram construídos corretamente. Então, eu vou falar, Carla, seu perfil de acesso é esse aqui. Entra aí, tenta acessar isso aqui. Você acessou, mas aqui está falando que você não pode ter acesso. Tá? E aí, geralmente, a qualificação de desempenho, a gente faz 60, 90, 120, um ano. Dependendo do sistema e do tanto de pessoas que tem mexendo nele. Porque se eu mexo nele uma vez por mês, eu vou fazer em um ano, porque estatisticamente não tem informação nenhuma, né? Agora, se eu tenho 500 pessoas que usam o sistema, eu vou fazer em 60 dias, que eu pego picos, né, de final de mês, início de mês, na bonança, né, na faltura e na fatura das informações. Então, beleza. Então, a gente pega essas informações aí e a gente vai registrando. Print de tela, né, registrando o que foi feito, que está aprovado, que não está, passa por teste, e assim vai. Depois que a gente terminou isso, a gente vai fazer a matriz de rastreabilidade. Matriz de rastreabilidade é outra coisa que a gente pode até se descabelar se a gente não tiver organização e controle. Lembra dos números que eu falei? Pois então, é a matriz de rastreabilidade que vai cruzar tudo isso. Então, eu pego a matriz de rastreabilidade que vai falar, olha, lembra do requerimento do usuário que você falou que tem que ter tela de login? Então, ele é U1. U de usuário, né? U1. Aí, o risco dele é o R1.
na análise de risco. Eu testei ele no teste I1 e no teste O1 e no teste D1. Beleza, acabou. Vamos para o próximo. Então, se você fez 1000 testes, você vai fazer a matriz de rastreabilidade dos 1000 testes que você fez. Tá? Eu tenho vários testes que podem vir de um mesmo requisito de usuário, de uma mesma análise de risco, tá? Ela só vai abrindo o leque. Então, se eu perder uma informação aí, eu acabo com a rastreabilidade. Então, pense em você. Você fez tudo certinho, maravilhoso, lindo, perfeito. Aí vem uma fiscalização. Ou vem um cliente ou um fornecedor fazer auditoria no seu estabelecimento. Então, ele pede para ver. A primeira coisa que ele pega para ver é o plano médico de validação. Isso é fato. É igual a manual da qualidade, né? Depois ele vai para a matriz de rastreabilidade. Ele vai olhar o sistema, ok, vai avaliar, mas ele também vai pegar a matriz. O coração do negócio é a matriz. Ele vai pegar e começa. Análise de risco e matriz. Deixa eu ver essa matriz aqui. Deixa eu escolher um risco. Ah, esse risco aqui, ó. Risco de burlar FIFO. Esse aqui. Esse risco aqui, ele é o A52. Lá na matriz onde aparece o A52, aqui. Ele veio de qual requisito de usuário? Desse. Deixa eu ver se é isso mesmo. Qual foi o teste que eu fiz? Deixa eu ver aqui. Protocolo de qualificação de instalação, tá coerente? Opa, é operação. Não foi feito esse teste. Gente, se não foi feito um teste que estava previsto, você perdeu a validação. Porque não está validado. Você tem que testar 100% daquilo que você propõe. Olha o drama. Chora. Se o sistema é simples, agradece. Porque se o sistema é difícil, tomar água de coco na praia, respirar fundo né? Depois que eu faço a matriz de rastreabilidade, por fim, vejam só, a gente faz o relatório de validação do software. Esse relatório ele faz um resumo dos testes que foram feitos no QI, no QO e no QD, e aí ele fala, passou nos testes. Não é todos os itenzinhos, tá? Porque cada item, vamos supor, eu vou testar itens relacionados à documentação. Então, ele vem no subitem, esses itenzinhos, eles são subitens de um item principal, chamado documentação BPX, por exemplo. Então, eu vou pegar só o documentação BPX e vou colocar nesse relatório final. E vou falar se todos aqueles testezinhos, 5.000 que eu fiz, se todos eles passaram. Então, é uma linha só. Teste de documentação de boas práticas passou. Eu sei que ele tem um monte de itenzinho, que eu vou olhar lá. Mas eu sei que naquele item, ele passou. Aí eu faço a mesma coisa para o QI, para o QO e para o QD. Tudo passou, tudo lindo. Se tiver algum desvio de registrado, né, nos protocolos de qualificação de instalação, operação de desempenho, você tem que verificar se todos foram concluídos dentro do período correto. Tá tudo certo? Eu faço o relatório, falo que passou e falo que está validado. Mas eu tenho que fazer referência à versão. Em toda essa documentação, eu tenho que falar qual é a versão do software que eu estou validando. Tá? E aí, aquele link que eu falei com vocês, mudou a versão, tem que abrir controle de mudança. Não abriu controle de mudança? Então, vamos ver o que a gente faz, né? Abrindo a conformidade e torce para não ter impacto no que você já fez, tá? É basicamente isso daí. Isso aqui é o V completo, da validação completa. Para softwares não configuráveis, né, aqueles mais simplesinhos, a gente faz análise de risco, requisito de usuário e qualificação de desempenho, mas a gente também pode fazer qualificação de instalação e operação, que é bem visto também, tá? Tranquilão, né, gente? Aqui é um exemplo bem resumido da matriz de rastreabilidade que eu comentei para vocês, tá? Ela está bem resumida, eu faria ela com mais colunas. Tá? Aqui é o último slide. A gente vai reforçar a questão do ciclo de vida. Lembra que eu coloquei aquela figura que tinha as 4 coluninhas? Então, aqui é uma figura semelhante. Então, a gente tem a fase de conhecimento do produto. Ela está, digamos, na minha opinião, mais didática, né? A gente tem conhecimento do produto, conhecimento do processo, obrigações regulatórias, que eu vejo nos guias e nas normas, requerimentos de qualidade, para garantir rastreabilidade e tudo mais. Aí eu tenho a fase de planejamento, a fase da especificação, ou seja, o que eu quero que o sistema faça, a fase do preparo dele, que é a configuração, né? Aí quando é um sistema novo que vai ser instalado, eles fazem treinamento, eles configuram de acordo com a sua necessidade. Depois tem a parte de verificação, que aí é todo o V, né, que a gente falou. A liberação para uso, o dia a dia, ele vai operando, eu vou fazendo a manutenção dele, ou seja, teve não conformidade, faço uma intervenção. Teve um controle de mudança, faço uma intervenção. Mas não só isso.
eu também preciso ter um procedimento que vai me direcionar como que eu vou monitorar, independente de ter ou não controle de mudança e não conformidade registrada. Então, eu vou olhar, quais itens eu vou olhar? Ah, eu vou olhar, vou pegar os funcionários novos e vou ver se mudou alguma coisa no perfil de acesso deles. Vou pegar o perfil de acesso de pessoas que o sonho delas era ter acesso a determinadas coisas e vou olhar se elas não têm acesso. Eu vou olhar se a versão está coerente com o que foi validado, ou com algum controle de mudança que foi aberto. Eu vou informar se foi aberto algum controle de mudança, vou informar se foi aberto alguma não conformidade. E o ideal é que se faça isso semanal. Por que semanal? Se eu descubro o problema em uma semana, eu tenho um impacto. Se eu descubro ele em 6 meses, eu tenho outro impacto. Se eu descubro ele em 1 ano, eu tenho outro problema. E se eu nunca descubro ele, aí meu problema é maior ainda. Tá? Então, é um checklistzinho, você faz a verificação ali. Ah, não, mas aqui, 1 semana a gente quase no sistema. Ok. Então, tem uma justificativa para isso. Põe 15 dias, põe mensal. Tá? Mas não deixe de monitorar. Não fica só esperando alguém vir com uma demanda de controle de mudança ou alguém vir com uma ocorrência de não conformidade, porque as pessoas vão esquecer. Ai, fato, tá? Outras não vão nem querer falar, porque vai dar muito problema, vai ter que abrir. Então, a gente tem que criar a ferramenta do controle, né? Como a gente já viu lá no último item, que é o controle, tudo está sob controle. Se aquele controle da informação do treinamento que eu passei falhou, eu vou treinar esses caras, eles vão dormir, vão sonhar comigo falando. Até a hora que eles botarem em prática, porque sonhar comigo falando e não botar em prática, resolveu nada, né? E aí depois, além disso, eu tenho a minha contingência, que é o quê? A minha verificação criteriosa, semanal, diária, de hora em hora. Não, tô brincando, de hora em hora também é exagero. Mas, e aí eu vou fazendo esses registros. Beleza? Lembrando que se ele vai aposentar, tem que ter já previsto como vai acontecer essa aposentadoria dele, tá? Para você não perder os dados do sistema anterior. Beleza? Muito bem. Validação é in loco. Como assim, validação in loco? Por CNPJ. Ah, mas eu tenho uma matriz no Rio de Janeiro que fez, serve para mim? Não. Ué, mas é o mesmo sistema. Pois é, mas não é a mesma infraestrutura. Não é a mesma infraestrutura de rede. Então, você não sabe se o seu sistema vai funcionar bem aqui, igual funciona bem lá. Tá? Ah, não, meu fornecedor... Não é meu fornecedor, não, que tem que entregar o sistema validado? Não, porque ele tem a infraestrutura dele. Ele tem o servidor dele. Ele tem o sistema de gestão da qualidade dele, não é o seu. O que ele tem que garantir para você é que o sistema é passível de validação. Ou seja, se você comprar o meu sistema, ele vai seguir todas as regras e normativas e você vai conseguir validar. Se você não validar, o problema está na sua infraestrutura de rede ou em falhas no treinamento, alguma coisa. Mas o meu sistema, ele é passível de validação, sim. Aí ele tem, algumas empresas têm até um certificadozinho que mostra que ele é validável. Isso não substitui o que eu acabei de falar nesse treinamento. Beleza? É só uma garantia de que se você submeter o sistema a testes, ele vai gerar um resultado positivo, pelo menos o que a gente espera, né? Planilhas eletrônicas. A gente faz a validação de planilhas eletrônicas, mas não são todas, não, tá? Aquelas que têm impacto em boas práticas. Então, imagina, você vai listar todas as planilhas que você tem nos computadores da galera e vai falar aquelas que têm impacto e aquelas que não têm impacto em boas práticas. Que maneiro! Todos os arquivos de Excel, você tem que planilhar e falar, esse aqui eu vou validar por causa disso e esse eu não vou por causa daquilo. A gente faz validação de planilha eletrônica para evitar erros na planilha que possam comprometer a rastreabilidade dos dados, nós já até falamos sobre isso. Garantir que apenas pessoal devidamente autorizado acesse informações críticas, né? Tipo qualidade. A própria Anvisa coloca na RDC 430 que o arquivo da qualidade físico, ele tem que ficar sob controle da qualidade, trancado. Então, por que as informações eletrônicas também não deveriam ser guardadas com a mesma criticidade? Então, a planilha ela tem que ser submetida a isso também. Evitar a adulteração de informações, atender às exigências regulatórias e contratuais, tá? Então, é mais simples de fazer, mas aí a planilha vai receber um código versionado, histórico de revisão, ela tem uma sistemática de controle de acesso por senha, tá? Quem entende de Excel sabe como coloca isso.
E uma coisa que eu deixei para falar no final. O sistema computadorizado, depois que a gente fez esses testes tudo aí, gente, morreu de fazer teste, o sistema ele tem que ter um log ou uma trilha de auditoria que vai mostrando tudo o que a pessoa fez lá dentro, quando fez, o que fez, o que mudou, como é que era e como é que ficou. Então, se eu não tenho essa trilha de auditoria, eu não tenho a rastreabilidade. Então, eu posso ter dado um print screen de tela, dei o print screen de tela, fui lá no Paintbrush, fiz um revestrez ali, mudei, e tá lá meu print com a data maravilhosa, linda, que ninguém vai perceber. Mas a trilha de auditoria te entrega. Então, depois que você faz todos os ciclos de validação, e você vai, qualificação de operação, você vai simulando alguma coisa ali no sistema, ele vai mostrando o que você fez ali dentro. Qualificação de desempenho, ele vai mostrando o que fez. Você vai precisar gerar um relatório, esse relatório ele não é passível de PDF para transformar ele em I Love PDF em Word, porque fica registrado no sistema, né? Sistema você não muda, você muda papel. E aí você vai parte melhor, pegando os testes que você fez e vendo o teste na trilha de auditoria. Você fez 1000 testes, você vai ter que olhar 1000 coisas. Para mostrar que a trilha de auditoria ela está falando tudo o que você fez e que aquele print que você fez é o certo. Tá? E outra consideração. Quando a gente tem software novo, a gente só pode usar depois, ele é novo, zero bala. Eu preciso ir com ele até a qualificação de operação. Tá? Ele não tem desempenho ainda, né? Ele é novo. Isso geralmente acontece com empresas que estão vindo, né, para fazer para o Estado e entra com processo de vigilância sanitária. Então, o sistema novo não tem como eu pedir qualificação de desempenho, porque a empresa não está liberada para funcionar. Como é que ela vai desempenhar? Não vai. Então, ela tem que comprovar que o sistema, até a qualificação de operação, está cumprindo com tudo aquilo que foi escrito nas documentações anteriores. Depois que libera o alvará, você tem um prazo aí esse prazo ele pode ser 60, 90, 120, um ano, para você fazer o desempenho, matriz de rastreabilidade e relatório, e aí aditar no seu processo na vigilância. Tá? Outra consideração e última. Qualificação de operação a gente faz em ambiente de teste. É um ambiente que eu posso escrever assim, cadastro de item, teste 1, salva. 1, 2, 3, 4, asterisco, bolinha, bolinha. Só para ter um dado lá para ele registrar. Quando eu estou fazendo a qualificação de desempenho, a qualificação de desempenho já é feita no ambiente de uso. Então, eu não posso botar teste 1, asterisco, bolinha, bolinha. Né? Quando a empresa é nova, quando o software é novo, ou a empresa é nova, a gente precisa solicitar esse ambiente de teste. Esse ambiente de teste, ele tem que ser exatamente igual, sabe o famoso Ctrl+C, Ctrl+V? Ele tem que ser exatamente igual ao ambiente que você vai usar depois, quando você tiver autorização para funcionar. Só com um detalhe, e no ambiente de teste vai estar escrito ambiente de teste, ou homologação, ou teste, né? Ah, mas eu já tenho sistema. Já estou usando ele assim há décadas. E aí? Entre em contato com o seu fornecedor e vê se ele consegue fornecer esse layoutzinho aí para você fazer os testes. Pelo menos para você ter ele no ambiente de teste. Porque o certo vai fazer um versionamento? Beleza. Primeiro você versiona o ambiente de teste, testa. Deu certo? Agora sobe para um ambiente que a gente chama de ambiente de produção de dados, né? Que é a qualificação de desempenho em si e o dia a dia do pessoal. Tá bom? Prontos. Né? Como aqui diz, a gente tem muito trabalho pela frente e é um trabalho que não para, porque a gente tem que manter ele validado. Tá bom? Espaço para dúvidas, críticas, sugestões, reclamações. É isso aí. Não tem dúvida? Todo mundo dormiu? Desmaiou todo mundo? Sheila, e aí? Você olhou o chat aí? No chat não teve nenhuma dúvida. Desmaiei todo mundo, não acredito. Meu Deus do céu, gente, abandona não. Não é isso não, é porque você explica muito bem. Oh, meu Deus do céu. Ó, desanima não, tá, galera? Desanima não, a gente tá no mesmo barco, é nós. Porque a parada é sinistra mesmo. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida também, tem aí o e-mail que vocês podem acessar ou o WhatsApp, tá?
Então, eu agradeço. Obrigada a quem conseguiu ficar até o final, resistiu bravamente e não desmaiou. Até quem desmaiou, porque só o fato de participar do treinamento de validação já é item para muitas palmas. Tá bom? Obrigada, gente. Carla, foi demais. Nossa, eu fico perguntando se você é farmacêutica mesmo, porque eu acho que você fez ciência da computação, não é possível. Meu Deus do céu, eu tô longe. Se não é a galerinha de TI para dar suporte, a gente não aguenta, não. Nossa, que isso, assim, realmente foi sensacional. Eu acho que o assunto é denso, o assunto é pesado mesmo. Não é um assunto, assim, tão afim ao profissional farmacêutico, né? Não é uma coisa corriqueira para a gente, sabe? Não é química e biologia, por exemplo. Então, assim, cria um receio, né? Eu acho que a gente tenha uma dificuldade a mais para entender, mas eu confesso que já escutei outras explanações, né? A gente já teve outras oportunidades, mas, assim, realmente você traz uma clareza para um tema muito complexo, sabe? Um tema que a gente tem uma dificuldade, claramente, mas eu realmente... tenho que pontuar assim, que algumas coisas ficaram bem mais claras para mim. Por exemplo, as etapas que você detalhou, o plano mestre de validação, a matriz de rastreabilidade, né, esse relatório de validação que é gerado no final, assim, norteia a gente no que a gente, enquanto sanitária, tem que estar atento. E acho que ao farmacêutico, o RP, né, o nosso colega que está lá na indústria, na indústria, nos fabricantes, no importador, nos fabricantes de produtos sujeitos à vigilância sanitária, né? A gente pensa muito no medicamento, né? Mas tem o produto médico também. Então, assim, para ele também traz uma clareza do que esperar. E eu acho que, assim, tão importante quanto isso é a relevância do que é ter e trabalhar num sistema validado, né? Sim. A segurança que isso traz para o produto acabado, para o que você está colocando no mercado, né? Aquelas máximas que a Anvisa traz, né? Segurança, qualidade e eficácia, né? Eu acho que é a garantia de que você traz um produto com essas características, que você também gerencia o risco durante todo o processo produtivo, né? Eu acho que mostra isso com muita clareza, né? Você não perde a rastreabilidade em momento nenhum do seu processo, né? E você está sempre desafiando o sistema para ver se ele está correspondendo. E para nós que somos de vigilância, né, isso é muito importante. Acho que a gente trabalha sempre com risco, então a gente tem que ter isso em mente. E o colega que está no processo mesmo também tem que ter. Então, acho que isso trouxe essa clareza também, essa relevância, né? E acho que a manutenção de todo esse processo que tem alto custo, como você colocou, é pesado de ser elaborado e colocado em prática, e você precisa ter esse conhecimento mínimo para manter. Então, o colega que está na ponta, ele vai precisar, né, estar atento a isso. Eu penso que até as empresas que fazem a validação devem orientar, né, Carla, esses farmacêuticos, né, a manter esses testes para você ter a validação sempre monitorada, né? Assim, sensacional. É um desafio para todo mundo. Maravilhoso. Para mim, clareou demais, né? Não sei se o Chay quer complementar. Ai, que bom. A gente tem outros colegas também do nosso GTT, né? Que são colegas maravilhosos, que são extremamente dedicadas, né? E a gente realmente está muito feliz. Eu fico super contente. Ai, que bom. Isso é muito bom, assim, quando a gente consegue dar um norte, né? Porque eu quando estava na indústria, eu não trabalhei diretamente com validação. Eu acompanhava processos, né? Mas não era eu que fazia toda essa parte. Então, assim, gente, como diz o pessoal, é meter as caras, conhecer bastante o que você está fazendo, entender que você não é sozinho, não adianta que o farmacêutico ele não vai conseguir abraçar o mundo com os 2 bracinhos que Deus deu para ele, né? Então, ele tem que focar na área ou em algumas áreas que ele deseja se especializar e ir. Senão, você não vai dar conta, né? Você vai deixar... você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então, é hora de formar parceria, é a hora de você entender internamente, né, que a TI ela precisa falar a língua da qualidade.
e a gente tem um problema muito grande com TI. Acho que o pessoal que está participando aí do chat, parece que eu estava até ouvindo a galera falando, você não conhece a TI daqui, é só difícil pra caramba. E o outro, não tem nem TI, quanto mais isso daí, né? Mas é desafiador, porque a gente precisa ter essa base. A gente não tem que fazer faculdade de tecnologia da informação, a gente não tem que fazer isso. A gente tem um profissional que se formou nisso para ajudar a gente, né? Então, a gente tem que saber aonde a gente está no contexto e saber o nosso papel aí dentro e o papel do outro. Então, a gente tem que levar essa consciência para dentro das empresas, porque até então, a gente ouve muito assim, sempre fiz assim, estou fazendo assim, e vai ser sempre assim. Ou então, vou na internet, pego o modelo e faço. Gente, queria falar para você que você está lascado. Porque se você pegar alguém que entende do sistema, você vai ter um monte de não conformidade. Então, assim, não é papel para vigilância ver. Se alguém pegar, que entenda, mas você está fazendo um teste aqui que você nem tem o coletor? Como que é isso aqui? Tá? Então, cada sistema é um sistema, e eu já participei de alguns processos de um único sistema instalado em 5 empresas diferentes. Gente, uma ou outra coisa você até consegue, porque o sistema é o mesmo. Então, vou falar como é que o sistema funciona. O sistema é o mesmo, ele vai funcionar daquele jeito. Só que tem empresas que não contratam determinados tipos de módulo, que não contratam determinadas funcionalidades. Você tem que colocar isso no documento. Não é fazer Ctrl+C, Ctrl+V geral. Dá trabalho. Um serviço bem feito dá trabalho. Esse serviço de validação é um serviço trabalhoso. Você erra uma informação, você lascou. Tá? Então, tenham cuidado. Nem tudo dá para fazer Ctrl+C, Ctrl+V. E se fizer, lembra de trocar o nome do sistema e o nome da empresa. Senão fica feio pra caramba. Mais alguém quer falar alguma coisa? A Yane quer falar alguma coisa? Alguém mais do GT? Eu queria agradecer a Carla por ter aceitado o convite, né? E agradecer também pela forma como ela abordou esse tema, né? Apresentou para a gente o mundo do QI, QD, QI, QD, QIOD, chame! Apresentou de uma forma simples, né? Mas ao mesmo tempo densa, simples, mas ao mesmo tempo complexa. Gente, resumi. Eu resumi, porque tem muita coisa em cada quadradinho daquele do V, chove de coisa. E a gente agradece a presença de todo mundo aqui também, né? Que dispôs o tempo para participar com a gente nesse momento. Agradecer também as meninas que são membros do grupo, né? Que foi algumas reuniões de preparo, né, Cris, para esse Capacifarma, discutindo a abordagem, né, e tudo. Queria agradecer a todo mundo aqui. E ao CRF também, né, pela oportunidade. Carla, te agradecer mais uma vez em nome do Conselho, né, em nome dos grupos técnicos. Tem os membros aí desse grupo que realizou, né, o Capacifarma, mas também tem espectadores dos outros grupos técnicos, né, isso é muito legal. Então, parabenizar que os nossos grupos técnicos estão aí voando, trazendo conteúdo muito bacana para a gente, né, e te agradecer e te pedir para que você venha mais vezes, você está muito sumida, a gente quer pelo menos uma por mês. Jesus! Faz mais nada na vida não, tá bom? Mas sempre que possível a gente acha um buraquinho ali, a gente encaixa uma demanda. Mas a gente agradece muito a sua disponibilidade e o carinho que os grupos técnicos têm assim, empenhado em fazer esses Capacifarmas, né? São diálogos, são reuniões, ajuste de agenda, mas nossos grupos estão bem empenhados em trazer um conteúdo muito bacana e esse foi mais um exemplo, né, desse empenho das meninas aí. Prazer participar, poder compartilhar um pouquinho com vocês. E com as ordens, mas não dá para ser todo mês, tá bom? Joia, a gente faz 2 em 2 meses. Excelente. Tá melhorando. A gente pode negociar um pouquinho mais, mas tá melhorando. Brincadeira, cara.
Sensacional, muito obrigada, tá? Pelo aceite do convite e também, realmente, Chay já finalizou agradecendo a todos os colegas que participaram, né? Acho que a gente junta sempre mais forte, assim, e vai sempre um motivando o outro. Então, Com certeza. teremos oportunidades. Valeu, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, meninas. Boa noite a todas. Boa noite. Boa noite, gente. Um abraço.